Eu tô numa crise com o meu corpo porque eu fiz uma ciência. Crise com o corpo a gente sempre está. Sempre tem, né? Nessa tarde chuvosa de segunda-feira, a Paula Fábio nos recebe gentilmente na sua casa pra gente conversar sobre o seu livro Um Dia Eu Toparei Comigo, editado pela editora Foz, finalista agora do Prêmio São Paulo. Eu não costumo fazer isso, mas ele tá todo grifado aqui, tá todo cheio de grafite, um exemplar. Um livro que conta a história da Isabel, que é casada com a Virgínia, e todos os anos elas fazem uma viagem nas férias da companheira da Isabel, né, da Virgínia. Elas fazem uma viagem pelo mundo, que para Isabel especialmente são viagens literárias, que ela carrega as leituras dela. E esse ano em especial, quando elas vão para Espanha, os sentimentos da Isabel vão ser colocados à prova. Muita coisa vai acontecer ao longo da história. Ela vai revisitar o seu passado e coisas incertas do seu futuro também vão aparecer. O livro começa contando que morreu o primeiro velhinho, né? O Odair, o primeiro velhinho, morreu. A Isabel, ela tá nos estertores da juventude, por assim dizer. Ela vai entrar pra meia-idade e sabe que dali 20 anos, talvez, ela vai ser uma velhinha também. Quais são os temores de passar pra essa outra fase? Tem os previsíveis e os não previsíveis, né? Sim. Os previsíveis, acho que ela pode ver no espelho dos vizinhos, né, das vizinhas dela, da Dona Helena. Ela vê a doença como um fator do envelhecimento, então acho que há esse temor de novas doenças surgirem. O medo da morte, clássico, né, da literatura e de todos nós. E acho que também o medo da solidão, né? Dona Helena, ela morre o seu Odair e ela passa a ser uma viúva, né? E como que ela vai viver dali em diante? Ainda mais quando ela ficar mais doente ou pior e sem o companheiro, o que isso vai ser? E fora outras coisas que a gente não imagina. A questão da viagem, né? A viagem das duas, principalmente aquele ano, parece uma coisa meramente turística ou seria também uma fuga e um fôlego para elas? Acho que é uma fuga e um fôlego, além do turismo, claro. Primeiramente, acho que quase toda viagem não deixa de ser uma fuga, né? Acho que de todas as pessoas, mesmo quando elas não percebem, sim, eu acho que é uma fuga. Pelo menos do cotidiano, né, do dia a dia delas, das coisas que nos sufocam. Por exemplo, quem mora em São Paulo, trânsito, poluição, mesmo quando você vai para uma outra cidade, você vai com a ilusão de que vai se livrar dessas coisas, né? Então sempre tem um fundo de ilusão, tem um fundo bem ingênuo nas nossas viagens, né? E eu acho que esses percursos de qualquer cidadão, um cidadão comum que sai para fazer um turismo daqui a Santos, por exemplo, eu acho que sempre muda alguma coisa na viagem. Pequeno deslocamento, né? Ou mesmo quando você abre um livro e vai se deslocar, mesmo que seja dentro do seu quarto, você vai mudar ao final daquele percurso. Eu sempre cito, quando eu falo do meu livro, do Xavier de Mestre, né, Viagem à Roda do Meu Quarto, que ele não faz esse deslocamento, ele fica dentro do quarto, o protagonista o tempo todo, o narrador, é a viagem que ele resolve se empreender. E ali mesmo ele descobre tantas coisas no quarto dele, no sofá, na cama. Você parar para observar já é uma grande viagem. A Isabel leva muitas leituras para as viagens dela, né? Pensando naqueles livros, ou aqueles livros vêm à sua mente porque ela está no mestrado e tem muitas leituras na sua cabeça. Essas leituras também são tuas? Assim, foram algumas dessas viagens foram viagens que você empreendeu e leituras que você fez? Ou você só levou as leituras mesmo, as suas leituras pro livro? A resposta é sempre mais complexa, né? Claro, é assim que a gente gosta. Eu tive uma livraria uns anos atrás, aqui em São Paulo, entre 2005 e 2009, chamava Rato de Livraria. E lá eu conheci muita gente e tal, enfim, eu conheci alguns escritores e tinha uma escritora que frequentava muito a livraria. E aí quando ela ia viajar, o marido dela detestava viajar com ela. E aí eles contaram pra gente numa determinada época, ele falou, o maior problema de viajar com a fulana é uma mala de livros que ela tem. Ela leva a mala de roupas e leva a mala de livros, e eu que carrego a mala de livros nesses deslocamentos todos que a gente faz, é muito
cansativo e tal. E ainda nem existia leitor eletrônico, Claro. então viajava-se com uma mala de livros, porque ela não sabia qual que ela ia querer ler naquele momento. Então me inspirei muito nessa escritora para criar também o personagem Isabel. Acontece um clássico em toda boa entrevista que o meu brinco cai. Ah, tá. Mas acho que é um sinal de sorte. Bons presságios. Bons presságios. Você acha que um casal homoafetivo sendo mais bem recebido com mais naturalidade agora, ou isso é só um verniz pra aquela lá que mora com a outra tal? Ah, eu acho que nem no verniz nós estamos. Eu acho que a verdade é essa. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem muitos idosos em apartamento de um dormitório, ou casais recém-casados sem filhos ainda, ou um jovem que está em época de vestibular ou entrando na faculdade, ou você tem casais homoafetivos, né? E é muito interessante essa realidade que eu tentei transportar para o livro, ela é muito real mesmo. Você tem então essa disparidade. Às vezes é claro que nem todos os velhinhos são preconceituosos, mas sim, há um confronto de geração. Eu já morei em apartamentos menores, hoje esse aqui é maiorzinho, mas eu pude verificar um pensamento bastante conservador por grande parte dos moradores mais velhos, sim. Mas você acha que houve um avanço, que foi aberto um caminho pelas gerações anteriores? Eu acho que foi aberto um caminho, sim, há uma luta de várias gerações, mas parece que esse caminho acabou de ser fechado novamente. Sim. Eu acho que pelo resultado das eleições, desde lá de trás, quando o Congresso Nacional foi montado, um dos mais conservadores, e talvez, eu entrevistei recentemente, falando da entrevista, dentro da entrevista, eu entrevistei o José Luiz Peixoto, o escritor português, e eu adorei, ele falou coisas muito importantes. E ele comentou, dentre essas coisas, que essa onda reacionária que vem, na visão dele, começou mais ou menos depois do 11 de setembro de 2001, com todas as medidas que o Bush, um governo super reacionário, tomou nos Estados Unidos e acabou abrindo a chance para algumas ideias que tinham encontrado desistência já, ou que tinham certos pudores de aparecer como ideias racistas, homofóbicas, etc., elas voltarem à tona e com força. Então, talvez o que você chamou de verniz é que tudo está muito debaixo do tapete. Claro. E tudo isso existe. E houve um avanço pelo politicamente correto, talvez por vias de capital. Os gays podem consumir mais, então vamos mudar as coisas e tal. Mas, no fundo, o pensamento verdadeiro, eu acho que ele está muito aqui e subindo e tende a tomar conta. Então, agora, eu acho que é uma época de transição profunda. Então, você me perguntou sobre um casal homoafetivo, mas eu acho que está tudo junto, tem muitas outras coisas. E mesmo o gay fora disso, né? Fora do casal, eu digo. Sim. Ele tentando se firmar na vida. Ainda nessa questão, as meninas, obviamente, tiveram uma luta para conseguir ter esse relacionamento estável, para conseguir se firmar. Tudo isso está subentendido no livro, a admiração que a Isabel tem pela Virgínia. Parece todo o tempo. Por todas essas dificuldades, você acha que elas, né, sendo um casal homoafetivo, tem uma tolerância maior a superar os desafios do relacionamento? Pode ser superado mais facilmente pelas dificuldades que vieram antes, ou é igual a qualquer casal, né? Todos os casais funcionam da mesma forma? Né? Não sei, não sei se isso poderia fortalecer um relacionamento, as dificuldades anteriores, para passar por qualquer outra questão. É tudo muito imprevisível quando se fala de relacionamento, eu acho que... E assim, uma ideia que eu tentei passar no livro, que assim, é a naturalidade, como poderia ser qualquer casal, né? Podia ser vivenciado por um casal hétero. Então, não sei o que seria, né? Eu acho que até o destino delas não fica tão fechado ao final, se passou ou não passou pela dificuldade. Eu acho que cada casal é um casal e tem a sua história, né? Pelas coisas que eu vivi na realidade, amigos de todo tipo, hétero, homo, bissexuais, etc., casamentos de poliamor, eu cheguei à conclusão que sempre é difícil. Relacionamento é sempre difícil. É sempre difícil. A Consuelo aparece como uma figura muito mal sucedida profissionalmente e tudo mais, mas ela também é aquela coisa livre, né? Aquela expressão de liberdade. Consuelo, ela assusta pessoas como ela, que são tão livres, assustam os outros, porque elas criam um desejo de repente você ser assim, sem amarras. Você acredita nisso? Sim. Até vou contar um bastidor agora, Oba. um off inédito. Eu acabei de escrever um conto, né, que foi uma encomenda agora para uma antologia
deve sair no ano que vem, em que a Consuelo reaparece como personagem, porque tinha que ser o mote era um personagem já que existisse na minha literatura, né? E aí eu escolhi a Consuelo e dou um segmento para ela numa época que ela não está no livro, já é uma outra coisa, com relacionamento já com outro personagem de um livro futuro. Eu acho ela apaixonante. Disse isso para comentar que eu acho ela apaixonante por esse aspecto da liberdade. Sim. Ela causa muito medo, acho que sim, esse tipo de pessoa na sociedade. Eu me inspirei em 3 pessoas, 3 amigas minhas, para construir a Consuelo. E cada uma tem alguma coisa da Consuelo, né? Eu poderia dizer que as 3 são invejadas mesmo. Elas são maltratadas, inclusive, pela sociedade. Aliás, eu ouvi um comentário, acho que cabe colocar aqui, de um colega meu, que é do mundo corporativo, e aí denotou uma certa inveja. Eu percebi quando a gente foi assistir uma palestra do Evandro, Afonso Ferreira, e que o Evandro tem muito isso. Ele falou, o escritor é um ser livre, é contra o status quo. E o Evandro optou por ter uma vida bem livre, sem isso. Ele escreve o tempo todo sem um trabalho formal, que ele receba dinheiro e tal. E eu percebi que, ao final, o Evandro estava lá chateado, falou, agora eu tô velhinho, não tenho onde morar, se eu ganhasse o prêmio São Paulo, eu dava entrada num apartamento e tal, né? E aí esse meu colega do mundo corporativo comentou, foi muito espontâneo e ele nem percebeu o quanto ele estava com inveja, né? E aí ele falou assim, puxa, mas também, bem feito, né? Ele escolheu essa vida, por isso que ele não tem agora onde morar. Então, ali, né, você percebe isso. Quantas pessoas gostariam de ser livres e quanto elas não têm coragem. Certamente, onde eu toparei comigo, vai fazer muita gente querer ir pra Espanha, assim. Você esteve lá, você passou por aqueles lugares? Alguns lugares eu passei, outros lugares eu nunca passei. Então, por exemplo, o Ocupa, né, que eu nunca visitei, não ouvi nada no Ocupa. Outro dia até tomei café com uma outra escritora esses dias, ela falou assim, puxa, eu morei em Madrid, você conheceu lá o Ocupa? Putz, tá tão bem descrito. Eu falei assim, eu não conheci, não fiz pesquisa nenhuma. Ela falou, nossa, que perfeito. Ela falou, parecia que eu tava lá dentro. O momento que o Ocupa aparece, ele dá uma quebra, né, assim, na viagem delas. É exatamente o momento da quebra, quando deixa de ser turístico e passa a ser uma coisa mais pra dentro, né? É o ponto de ruptura ali, né? Ruptura do livro. A Isabel acredita ter facilitado a morte do pai, né? Qual é a tua posição sobre a eutanásia? Pois é, a minha posição é uma escolha, é um direito de escolha. Quando estava vivo e com saúde, pediu, por favor, desliguem aparelhos, façam isso, façam aquilo. Eu acho que é importante que se deixe isso por escrito, que se deixe da melhor forma possível, ajuizado, e eu sou a favor. E a favor dessas tecnologias para segurar a vida, para não deixa de ser um consumismo, né? Seja uma coisa do capitalismo, mais um. Com essa extremo apego à vida material, porque muitas vezes aquele ente querido já não está mais ali para trocar nada com você. Eu sou a favor, completamente. Quero que aconteça comigo, se acontecer comigo, que façam. Deixar isso registrado. Estão deveria deixando ser, agora. Digo por mim também, eu acho que os direitos básicos, os nossos direitos básicos são tão roubados que deveriam ser o da essa opção pela eutanásia, ou legalização de aborto, enfim, tanta coisa que nos é privada, né? Às vezes a gente se sente na Idade das Pedras tendo uma cabeça do Interestelar, então o negócio é complicado. Você viu um post que eu fiz com a história dessa capa? A história que eu acabo contando é que aqui são 2 mulheres, né? Só que essa daqui é um manequim. Quem comprar o livro, tiver com o livro em mãos numa livraria, vai observar que o cotovelo tá marcado aqui, ele tá quebrado, né, juntado. Então, a história aqui foi uma fotógrafa argentina, que é essa daqui que tá de costas, que ela tinha um projeto de criar uma boneca, que era uma dupla dela, né? E um duplo dela, na verdade, e ela, durante um ano, se fotografou com essa boneca em situações cotidianas. Essa aqui é uma foto retrô. Aí tem milhares de outras, chama Nicola Costantino. Só que ela não aguentou essa experiência de se fotografar com essa outra boneca, que ela quebrou a boneca num determinado momento. Aí o que ela fez? Ela reconstruiu depois de um tempo a boneca e ela conseguiu terminar o projeto dela e montar a exposição. Agora, o mais interessante disso, eu estava contando essa história lá em Extrema, no festival literário, aí tinha um cara no público que é fotógrafo, ele falou assim, então, Paula, essa foto tá lembrando a foto de um fotógrafo muito conhecido
norte-americano, esqueci o nome agora. Enfim, ele fez um ensaio para Vogue com uma foto muito parecida com essa. Aí no dia seguinte ele me manda pela internet a foto, que era idêntica, que eu coloquei num post. Só que era um homem aqui, tava com o maiô da mesma cor, né? Feito no alto de um edifício também, simulando a piscina, né? A Nicola Costantino provavelmente fez uma homenagem a essa outra foto da Vogue e se fotografou dessa forma com a boneca dela. E o Estúdio Cru, que fez a capa do meu livro, escolheu essa foto. Eu ia te perguntar isso, se a escolha foi tua. Foi uma escolha muito feliz, porque inicialmente a gente pode pensar que é a Isabel e a Virgínia, mas é o próprio encontro da Isabel com ela mesma, né? Exatamente. Eu postei a foto, expliquei a boneca, aí o rapaz pôs a foto da Vogue, que era de 1950 ou 30, não lembro, antiga, que ela homenageou. E melhor ainda, aí veio um outro rapaz que é um editor super interessante aí no mercado. Ele veio com uma capa antiquíssima, norte-americana, do livro do Scott Fitzgerald, que usou aquela foto da Vogue. E é uma capa muito parecida com a minha, só que colorida. Mas vocês veem que o Facebook tem umas coisas muito bonitas, não às é vezes? Incrível isso? O brasileiro, ele lê muito pouco a nossa literatura, tanto a literatura brasileira quanto a latino-americana. Por que você acha que isso acontece? São vários fatores. De cara, eu acho primeiro que o brasileiro lê literatura formal, impressa em livro, ele lê pouco mesmo pelos dados que a gente tem de venda de livro e etc. Agora, eu acho que é a síndrome do vira-lata para ler mais o estrangeiro. Sim. Tem gente que fala que não gosta da literatura brasileira, mas nunca leu a literatura brasileira, assim, não li e não gostei. Toda a literatura é muito boa, tem textos bons e fracos em todos os países, claro. Óbvio, e acho que a brasileira se insere, assim, entre as melhores, é a que eu mais gosto, em termos de literatura, e assim, não tem como você não gostar da brasileira, porque é aquela que vai dizer sobre você, sobre o seu país. A maior dificuldade em relação à contemporânea, porque assim, você pode ler brasileira sem ser contemporânea. Sim. Nós temos clássicos, cânone e não tão cânone, que às vezes são melhores do que o cânone. Mas enfim, eu acho que errar na escolha de um livro, começar uma leitura e parar, é normal, é um fator que pode acontecer. Tem um monte de biblioteca, a gente também não precisa investir a grana, falar, não sei, eu vou comprar e tal, eu tô sem grana e depois eu não vou gostar de ler. Não faz mal, pega na biblioteca, não gostou, devolve. Eu acho que tem que arriscar mais. Como a gente é um canal de literatura brasileira e latino-americana, eu peço sempre para deixar uma indicação de escritores contemporâneos que você gosta. Olha, brasileira eu tenho, como eu já falei para você algumas vezes, o Rubens Figueiredo. Tem que ler O Passageiro do Fim do Dia. Tem uma que eu super indico sempre, que é a Andréa Del Fuego, com livros Malaquias. Latino-americana, mas não está traduzida, é a Gabriela Cabezón Câmara, excelente escritora argentina. No canal eu faço uma brincadeira no final, foi um desafio que o Rodrigo me propôs, né, desde a nossa primeira resenha, nossa primeira leitura, que era fazer uma sinopse em 3 palavras dos livros. E eu queria que você fizesse uma sinopse em 3 palavras de Onde Eu Toparei Comigo. Olha que difícil. Viagem, livros e amor. Querido, eu queria te agradecer por ter nos recebido na tua casa tão gentilmente. Sempre. E obrigada. Porque o meu não está autografado. Por quê? Porque eu não fui ao lançamento do livro, porque eu fui uma pessoa péssima. Mas agora você está aqui. Ela depois. Pessoa péssima, querida, ótimo. Por favor.